Só que a Igreja com a sua divina inspiração não dirige os tempos, mas, no evoluir de tudo, é dirigida por eles, como também que a verdade, mesmo a inspirada por Deus, é relativa e progressiva. Por isso, se as teorias de nossa obra até ontem eram condenadas, hoje é lícito ser convencido por elas e professá-las, em vez de ler que se retratar, como antes havia sido ordenado pela condenação do Santo Ofício, ver mais à frente o capítulo O Problema Religioso. A obra perante a Igreja. Assim, arrastada pelo amadurecer da vida, a Igreja teve de atualizar-se à força, reconhecendo aquilo que, finalmente, era um fato inegável e incoercível, isto é, que com Deus se fala sozinho, que o verdadeiro diálogo é feito somente com Ele, sem ministros intermediários, livre de qualquer opressão de consciência. Vê-se outro sinal dos tempos, o novo ajuizamento a respeito de Teilhard de Chardin, no mesmo ambiente eclesiástico. Em certas conferências e revistas, depois de se ter cuidado dos sofrimentos morais vividos por ele no longo exílio, admite-se que tenha sido um gênio religioso e um dos maiores cristãos deste século. Tal mudança é intitulada um ato de justiça. O sistema é sempre o mesmo. Primeiramente se martiriza e depois se santifica a autoridade, mais forte, e salva-se, e o indivíduo, isolado e fraco, é submetido. Depois ela se atualiza, e tudo fica em ordem. Acontece como se um indivíduo depois de ter praticado o mal, sem ao menos reconhecê-lo, fosse considerado inocente por ter sido mudada a lei, de modo que, segundo esta nova lei, aquilo que ele fizera não mais teria sido mal, e dessa forma inocente. Admite-se, ele já que não fora punido, agora reabilitado, não chegou a sofrer, sendo a sua dor anulada. Quantas coisas pode fazer a autoridade, porque tem a força do poder, as quais, para o indivíduo, que não a possui, são condenadas como culpa. Estes não são senão alguns aspectos do movimento evolutivo do mundo que está deslocando as posições tradicionais, às quais ele se havia adaptado durante séculos. Fala-se de diálogo, de encontros de cúpula, de aberturas, tanto no campo religioso, como no político. A novidade é que se procura um entendimento através de contatos. Lançando pontes entre as partes contrárias, procura-se resolver os problemas da vida, o que é interesse de todos, em vez de se lutar sempre para prejuízo recíproco. Começa-se a compreender como tal sistema é contraproducente e, assim, procura-se outro mais inteligente e rendoso. Não há dúvida de que se trata de um método mais civilizado do que o de discutir, matando-se uns aos outros e provando ter razão com o suprimir do adversário. Estamos nas primeiras tentativas, e já tomando esta direção, fato novo na história, como prova, sem dúvida, de inteligência. Encontramo-nos perante um processo de aceleração da história. Estes sinais dos tempos nos mostram que vivemos num período onde as mudanças se sucedem com uma velocidade que, no passado, não se concebia. Parece que hoje o fenômeno do transformismo evolutivo se encontra em fase de precipitações, movendo-se a passo acelerado. Assim, o velho conservadorismo se extingue, apesar de em outros tempos ter existido no caos das ideias uma grande função estabilizadora, protetora dos valores conquistados e das posições em que eles se entrincheiravam. Mas, no momento necessário dos deslocamentos do equilíbrio em que a vida é tomada da febre de renovação criadora, aquele conservadorismo não serve mais, porque está friando, opondo obstáculos e, por isso, é posto de lado. Em matéria religiosa, o concílio não enfrentou, nem resolveu nenhum problema de base. Disse apenas, começamos a raciocinar. Ao fiel foi reconhecido o direito de pensar, agora, ele mais do que acreditar, se pôs a pensar. De agora em diante, vê-se que a inspiração divina, guia infalível, na prática depende sobretudo da aprovação e aceitação da opinião pública.
O grande progresso atual está no fato de que doravante se aderirá a uma fé não por obedecer cegamente a uma autoridade, mas porque esta dá a prova de estar com a verdade. E, portanto, seguida por convicção e não por constrangimento. Hoje se começa a compreender que o ato de fé das religiões foi, pelo referido espírito de conservadorismo, cristalizado na forma de um tradicionalismo consagrado, e que dessa maneira se matava a fé na sua essência, que é crescimento e criatividade, vida e movimento, e não mumificação de antiguidades num museu. Os refratários são constrangidos por esta onda evolutiva a se atualizarem, a fim de não ficarem ultrapassados. Assim, a vida confrangeu a Igreja, que, para se conservar, queria deter, em nome de Deus, a sua ação criadora no mundo. Verificou-se, então, uma inversão de posições. Os que haviam sido condenados encontraram-se subitamente na vanguarda, e a autoridade pôs-se a correr para não ficar superada. Este é o caso do personagem de quem aqui contamos a história. Amadurecido por si só, em antecipação ao grande movimento coletivo da onda histórica, havia-o anunciado e explicado nos seus escritos, mas, não podendo nem determiná-lo, nem impô-lo, resolveu construir-se por sua conta, vivendo rapidamente, incompreendido, sozinho, aquela tempestade evolutiva que investirá a humanidade no terceiro milênio. E agora, na velhice, no fim do seu trabalho, ele se consola ao ver que também o mundo se move na mesma direção, iniciando o mesmo processo de transformação que ele terminava. Isto é natural, dado que os vastos movimentos de massa, que são os mais resistentes às mudanças, são também os mais lentos a se determinarem. No fundo, trata-se sempre da mesma onda histórica, que, antes e depois, arrasta a todos. O fenômeno evolutivo, nas suas fases de preparação para amadurecer, é o mesmo para todos. Tais afirmações não se baseiam numa filosofia pessoal, mas na demonstração da existência de uma lei que tudo regula e na exposição do seu conteúdo, com o objetivo de chegarmos a nos comportar mais inteligentemente, evitando erros e, portanto, sofrimentos. O nosso personagem tinha controlado experimentalmente tudo isso durante toda a sua vida, colocando, no mais arrebatado voo em direção a realizações futuras, o mais positivo sentido da realidade. Ele tinha nascido do lado dos dominadores, e a sua salvação foi não ter cedido à tentação de aceitar esta posição de privilégio. Ao colocar-se contra o imundo, mas do lado da lei, ele tinha usado a sabedoria do evoluído, aquela que será adotada pelo homem mais inteligente do futuro. Pondo-se a funcionar de acordo com a lei, ele se viu imerso na correnteza da vida, que o levou para frente, porque secundava os movimentos em direção aos seus fins. Assim, em vez de desperdiçar as suas energias em obras de destruição e correr atrás de miragens, como se usa no mundo, pôs-se a construir a sua nova casa num plano mais alto, onde a vida é menos dura. Ao trabalho negativo tinha preferido o positivo, realizado em função do amadurecer do momento histórico que lhe tinha querido viver plenamente, antecipando-o. Nascido no coração do velho sistema, desafiando-o, recusou o banquete hereditário que o passado lhe oferecia. Em vez de deixar-se seduzir, quis seguir um método diverso de vida, aquele que temos ilustrado nestas páginas e que será o do homem evoluído de amanhã. Quis, em suma, viver com conhecimento e consciência, sem enganar, nem ser enganado. Sentia a volta de suas leis da vida funcionando efetivamente, constituídas por muitas forças vivas e pensantes, com as quais era possível raciocinar, estruturadas ao mesmo tempo por uma inteligência, como por uma vontade própria e potência de ação. Conhecendo-as, ele se entrosou com o funcionamento dessas leis e movendo-se de acordo com elas, era pelas mesmas sustentado. Deste novo método de vida, num plano em que se é consciente da atividade orgânica do universo, ele tinha feito a sua arma de defesa na luta pela sobrevivência.
via que essas forças teciam a trama interior da história, da qual podia sentir o futuro desenvolvimento. Nesta urdidura ele se integrava e vivia com antecipação tais acontecimentos. Assim, a vida tornava-se uma coisa imensa, transportada a outras dimensões, lançada para planos de existência mais altos. Aquilo que poderia parecer loucura incompreensível era, ao contrário, a mais audaciosa aventura da vida, tentar o grande salto para a frente, em direção a mais avançado nível de evolução. Um novo sinal dos tempos aparece enquanto estou escrevendo na primavera de 1967, com a encíclica Populorum Progressio de Paulo VI. Ela enfrenta os mais escaldantes problemas atuais e foi definida como o documento mais corajoso de nosso século, tanto que nos ambientes imobilizados pareceu imediatamente como revolucionário. E no entanto ele constitui uma série de tentativas ao diálogo para um bom entendimento, colaborando, de comum interesse, conforme princípios de justiça, para resolver mais inteligentemente os problemas, em vez de usar o tradicional sistema de lutas, acabando com o matar-se uns aos outros. A encíclica é um apelo à responsabilidade implícita na nova liberdade concedida, porque deveria corresponder a uma presumida maturidade de consciência que o homem, atualmente, teria alcançado. A imprensa viu na encíclica uma concessão econômica notavelmente avançada, quase marxista, um favorecimento em direção à parte oposta, fato que escandalizou os velhos conservadores. Até a Igreja através desse documento, mesmo que seja em sentido cristão, se orienta para os programas de justiça social que pareciam monopolizados pelo comunismo. Eles, no entanto, vão pertencendo sempre mais a toda a humanidade, porque representam o produto do momento histórico atual, um novo grau na ascensão evolutiva. Este documento confirma as nossas afirmações e previsões a respeito das futuras relações entre capitalismo e igreja de um lado e comunismo do outro. Não vamos analisar todo o documento. Desejamos tão somente resumir e focalizar, para nossa orientação, alguns dos principais problemas por ele tratados, sobre os quais a encíclica chamou a nossa atenção. Lá dissemos no outro lugar que capitalismo e comunismo não constituem senão as duas posições extremas de uma mesma verdade que se alcança tomado de cada uma o que tiver de melhor, e eliminando o restante. Isto pelo fato de que cada extremo tem os seus méritos num sentido e os seus defeitos no sentido oposto, precisamente porque, como extremo, é unilateral, feito portanto para ser compensado. Isso é corrigido com o elemento oposto que lhe é complementar. Isto em nosso universo emborcado, é um processo utilizado pela vida para formar uma unidade, utilizando o método dos contrários pelo qual costuma construir e colocar em luta entre eles dois termos antagônicos para que cada um se compense e assim possa corrigir seus próprios erros, primeiro com contato, depois com o choque e finalmente através da luta demolidora. No momento atual estamos ainda na fase do contato e do choque pelo qual cada um fica ainda fechado no seu recinto em posição de ofensiva e defesa, vendo e exaltando apenas os seus méritos sem ver os próprios defeitos, e acusando a parte oposta dos seus defeitos sem ver aqueles méritos. Assim, ouvindo as duas partes, se pode conhecer toda a verdade. Quais são estes méritos e defeitos? O capitalismo exalta a livre iniciativa, o comunismo a justiça social. Mas cada uma das duas afirmações tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A liberdade econômica, sustentada pelo capitalismo, sem dúvida conduz à produção, porque corresponde à natureza egoísta do homem que, quando se trata dos próprios interesses, trabalha mais. Mas este sistema conduz a uma injustiça, a desigualdade econômica. Do lado oposto à justiça social, sustentada pelo comunismo, conduzindo a uma coletivização, que sem dúvida é igualdade, e no entanto suprime ao indivíduo a sua livre iniciativa, que constringe a recorrer a um regime de produção forçada,
ao qual a natureza humana se rebela, com resultado negativo, porque se trabalha muito e se produz pouco. A primeira coisa que se deveria ter em conta ao elevar o edifício, tipo social, é o material, o homem, com o qual se deve construí-lo. Os sistemas econômicos e políticos procuram enquadrar o ser humano a seu modo. Verdadeiros capuzes colocados sobre o homem, que por sua vez continua a andar pela sua própria estrada, adaptando-os e torcendo-os a seu modo. Esta é a realidade e o resto é superestrutura. Assim as teorias mudam com o tempo, com as necessidades do homem, conforme o seu grau de evolução e o momento histórico que as expressam. Ora, a diferença entre capitalismo e comunismo está no considerar o homem como indivíduo, ou como coletividade. De fato, a primeira posição corresponde àquilo que realmente é a natureza humana, satisfazendo melhor a sua vontade. Conceber o homem em forma orgânica, como coletividade, pode representar um conceito evolutivamente mais avançado, mas ele tem de ser imposto coativamente para poder ser praticado por um biótipo, ainda não maduro. O primeiro sistema, então, por ser mais adaptado ao atual tipo de homem, oferece a vantagem de seu maior rendimento. Mas o segundo sistema é uma tentativa de novas construções, e como tal percorre os tempos, antecipando o futuro, oferecendo a vantagem de iniciar a evolução, dando à sociedade uma estrutura orgânica, que representa uma fase de vida mais evoluída e perfeita. Ora, o comunismo é filho de uma revolução e o objetivo desta é sempre o de introduzir novos fermentos à vida. Mas a conquista é fatigante, cheia de lutas e contradições, de erros e excessos, como vemos acontecer. Custa muito a escalada a novas posições biológicas. Indubitavelmente a liberdade oferece vantagens, mas oferece também um estado de disciplina que a limita quando este conduz à organicidade própria de uma civilização mais avançada. No fundo, trata-se de um movimento emergindo da profundidade e tendendo a conduzir para novas formas de vida social, penetrando, hoje, em toda a humanidade. O momento histórico aceita, o que prova ser-lhe oportuno, isto é, chegou a sua hora. E certo que o velho homem quereria permanecer nos velhos esquemas do passado. Mas os princípios de justiça social se estão expandindo em todo o mundo, e estão penetrando profundamente, em forma de previdências e providências, até há pouco desconhecidas nos mais diversos países. Poder-se-ia dizer que o comunismo é um dos efeitos melhor observado de um fenômeno universal e que se manifesta em toda parte, porque é o resultado de um estado de maturação da humanidade que se prepara a passar para formas de vida social mais progressistas. De fato, este movimento não é isolado, mas é acompanhado de paralelos fatores de desenvolvimento, que são necessários para o seu afirmar-se com êxito: descobertas científicas, rapidez de comunicações, aumento de cultura, elevação de nível de vida, etc. Assim tudo rapidamente se transmite, comunica, encontra os meios para realizar-se. Eis que o contágio do melhor funciona e se estende até ao campo oposto. O resultado, no entanto, que mais vale serve à vida, é selecionado e utilizado. Assim os princípios de justiça social lançados pelo comunismo se transmitiram aos países capitalistas, aperfeiçoando o seu sistema de liberdade, com reconhecimento de muitos direitos, anteriormente ignorados. E, ao mesmo tempo, o princípio da livre iniciativa, lançado pelo capitalismo, começa a ser reconhecido nos países comunistas com maior respeito pelo indivíduo e pela liberdade. Estes para obter maior rendimento humano, aqueles, os países capitalistas, para viverem com mais justiça. Ambos vão se avizinhando, compreendendo, assimilando. O sentido profundo de todo este trabalho é de chegar a amalgamar num só organismo esta massa humana feita de elementos ansiosos por se dominarem e destruírem reciprocamente, porque assim os construiu o animalesco passado biológico.
Aqui também outros paralelos fatores de desenvolvimento concorrem para alcançar aquela unificação, a concentração do poder mundial em duas ou três nações principais, em torno das quais giram todas as outras como satélites, o potencial bélico atômico concentrado em poucas mãos de modo a suprimir as pequenas guerras não mais toleradas, a eliminar as grandes porque não haverá mais vencedores e sim a destruição de todos. Ora, uma igreja espiritualizada não podia ser contrária a este impulso ascensional que hoje domina o momento histórico. Este é o fato novo que aquela encíclica representa. Procurando realizar a justiça social, a igreja não contradiz os seus princípios evangélicos. É verdade que com a tão vasta aplicação ela chega atrasada, e somente agora. Mas é também verdade. Possuir princípios eternos não basta para que possam realizar-se enquanto não tiver chegado o momento histórico adaptado, que o permita de acordo com a maturação do grau evolutivo necessário. Nada pode acontecer fora da sua hora, isto é, enquanto o tempo não levar o transformismo até ao ponto devido. Somente um evento pode reunir todos os elementos necessários para manifestar-se. Assim virá o dia, quem sabe ainda quão longínquo, da total aplicação do Evangelho. O que dá razão ao capitalismo é a imaturidade do homem, para saber comportar-se, coletivamente. O que não dá razão ao comunismo é a necessidade de recorrer à força para poder aplicar a justiça social. Tudo isto se justifica porque o homem deseja permanecer como tal. Que não exista outro meio para impor a justiça social, temos aí a prova. Com o amor e as boas palavras, em 2000 anos o Evangelho, até agora, realizou bem pouco. Era necessário chegar à maturidade mental de hoje, para compreender que desinteressar-se pela sorte do próximo é um prejuízo coletivo, que acaba por golpear também o indivíduo. Nos habituamos a acreditar, quando uma coisa pertence a todos, por esse motivo não é de ninguém e pode ser negligenciada e destruída. Desta forma, acredita-se, o mal que se faz aos outros não é mal, porque não foi contra nós. Pelo contrário, estamos todos no mesmo mundo, onde é sempre mais difícil nos isolarmos. Assim não pode haver um rico feliz, enquanto ao seu lado existir um pobre. Por isso as várias classes sociais tendem a reagrupar-se em diversos bairros urbanos. Mas a tendência moderna não é a de distanciar o pobre, o que não resolve, mas erguê-lo da sua pobreza, de modo que com esta não infete mais o corpo social. A tendência é para uma homogeneização a um nível médio, fazendo de um mínimo de bem-estar um fenômeno coletivo, resultado da colaboração. Hoje se opõem ricos e pobres e ao contrário, em forma de luta de classe. Mas o tipo de homem que constitui estas classes é o mesmo, então condenar ou exaltar conforme a posição social, em vez de se ter em conta caracteres pessoais, não corresponde à realidade. Não se pode, portanto, tomar uma só atitude nem a favor dos ricos, nem dos pobres, porque todos são levados aos mesmos abusos, só que em posições diversas. Na prática pode tratar-se de um indivíduo demasiado rico e desonesto, ao qual então é justo privar do supérfluo. Mas pode também tratar-se de um indivíduo pouco rico e honesto, que com o trabalho se fez uma modesta base para viver civilizadamente, o qual merece gozar o fruto dos seus esforços e não tem nenhuma obrigação de distribuí-lo com os pobres que, podendo fazer aquele trabalho, não quis porque não teve vontade de fazê-lo. Da mesma forma o pobre zombador, preguiçoso, desonesto, inclinado ao ócio, ao vício, ao esbanjamento, é justo que sofra. É necessário distinguir este caso de outro pobre, verdadeiro desgraçado, cheio de boa vontade, que por força maior não pôde sair de sua pobreza. Tudo isto nos mostra um outro aspecto da questão. Ora, se o pobre hoje onde está adquirindo direitos, implica para ele, também, o cumprimento de correspondentes deveres. O passar a melhores condições de vida obriga a um maior sentido de responsabilidade, necessário para mantê-las.
A coletivização a qual aspiram os que não têm nada significa vida responsabilizada, e não apenas assalto à propriedade de outrem, condenando-a quando ela não é sua, mas disposto a mantê-la maneira capitalista quanto é própria, seguindo assim o mesmo instinto egoísta, condenado nos outros, mas legítimo quando se trata do próprio interesse. É assim que o homem da rua entende a justiça social, e no entanto ela é outra coisa. Não significa seguir o atávico impulso à conquista, mas caminhar em direção a uma fase mais evoluída de convivência numa posição social de organicidade, o que traz consigo um estado de vida disciplinada, na medida em que é dever trabalhar com responsabilidade, fazer planejamento familiar, controle de nascimentos. Coisa bem diferente do que a fácil liberdade dos sonhadores do paraíso na Terra. Os fenômenos são conexos, o econômico é ligado ao demográfico. Disso se ressentem sobretudo os pobres cuja primeira riqueza consiste na multiplicação da carne, o que significa desbocas saciar a fome. O uso que os países subdesenvolvidos são mais prontos a fazer das ajudas recebidas, não é de utilizá-las para trabalhar e produzir, mas para multiplicar ainda mais a sua miséria. O resultado da excessiva proliferação é sempre um abaixamento do nível de vida. Ora, o novo modo de viver deverá ser regulado para todos por um princípio de responsabilidade. Os povos ricos terão o dever de ajudar os povos pobres e estes terão o direito de ser ajudados, mas estes terão o dever de fazer o frutificar com o seu trabalho as ajudas recebidas para não se tornarem sempre pesados, e aqueles terão o direito de intervir, para que, na sua inconsciência, os povos pobres não multipliquem ao infinito as bocas para matar a fome. Em um regime de responsabilidade, de direitos e deveres, pelo qual só se pode ter direito quando admitido que se cumpram os próprios deveres, então os irresponsáveis devem ser constrangidos a reentrar na ordem. Assim, quem atenta contra o bem da coletividade será considerado, socialmente, um perigoso. Quando a sociedade não assumia obrigação para com os deserdados, podia ficar livre da sua procriação porque eles estavam abandonados e não recaíam no balanço coletivo. Eis que é o direito do pobre de ser protegido, corresponde o dever do trabalho produtivo e da procriação proporcional aos meios de que dispõe. A justiça social não pode ser feita somente com os próprios direitos e os deveres dos outros. Fala-se tanto de exploração, todavia, para ser imparcial, pode-se afirmar, é explorador o demasiadamente rico desonesto que tudo monopoliza para si, como pobre desonesto que aproveita da justiça social para ser sustentado por quem trabalha. Até a beneficência, como tudo, hoje tende a tomar uma forma organizada, que enquadra não só o benfeitor, mas também o beneficiado. Ela não é mais um desordenado ato de piedade à mercê de impulsos emotivos, mas uma coordenação de providências calculadas, que presume em todos uma consciência dos próprios direitos e deveres. É exatamente este novo aspecto orgânico da beneficência que impõe sejam preventivamente eliminadas as causas do mal-estar econômico com uma sábia conduta, para que ele não aconteça. Julgou-se resolver o problema econômico com a abolição da propriedade. Mas esta faz parte da natureza humana e da estrutura do ambiente terrestre onde deve atuar. Assim, onde se aboliu a propriedade privada, ela ressurgiu como propriedade de Estado. Aconteceu a mesma coisa com as ordens religiosas pobres, que resolveram o problema de igual maneira, isto é, conservando a propriedade, fazendo-a passar do indivíduo à coletividade. Explica-se este impulso abolicionista como reação aos abusos que da propriedade se fizeram no passado. Ela, de fato, era um direito absoluto, até de escravidão sobre as pessoas. Para corrigi-lo, hoje se desejaria fazer o oposto. Mas o homem encontra-se a 1000 milhas de distância para ser conduzido a um evangélico desprendimento dos bens. Quando na Idade Média se quis praticá-lo nas ordens religiosas,
Ele se transformou no meio para fazer-se sustentar com as esmolas do trabalho de outrem. Assim a espiritualidade se tornou parasitismo e obstáculo ao trabalho produtivo. Tais renúncias podem interessar ao evoluído, exceção na Terra, e não ao tipo médio normal, adaptado ao mundo e feito para nele permanecer. O desprendimento evangélico perante o trabalho e a produção, base do bem-estar, se tornou negativo, como foi nos países comunistas a abolição da propriedade. Nos dois extremos opostos, a mesma tentativa de antipropriedade produziu os mesmos resultados. A solução não está em nenhum dos dois extremos, isto é, nem na propriedade absoluta, nem na sua abolição. O problema se resolve conservando o direito a ela, dado que para fazer mover o homem é necessário deixar-lhe o fruto do seu trabalho que por instinto sente seu, e sem isso não produz, mas ao mesmo tempo limitando aquele direito, de modo que não possa tornar-se exploração e injustiça social. Em resumo, propriedade corrigida, disciplinada, entendida não só pelo interesse individual mas também pelo coletivo. A solução está no ponto intermediário, no melhor de cada um, em que se possam encontrar, compensando méritos e defeitos, os dois extremos opostos, capitalismo e comunismo. Isto é o que, de fato, está acontecendo no mundo, e confirma as observações com as quais iniciamos este tema. Hoje a luta entre ricos e pobres não é mais uma circunscrita luta de classes, mas é luta entre povos. O problema não é mais de ordem interna, mas mundial. Ele não respeita mais a justiça social, mas dele depende a manutenção da paz. Isto porque os povos pobres assaltam os povos ricos. O argumento é persuasivo. Depois de 2000 anos de pregação evangélica se passa da palavra aos fatos. A ajuda aos necessitados não é mais uma generosidade do benfeitor, mas está se tornando cada vez mais um direito do beneficiado. Hoje a norma evangélica se tornou executiva, como não o tinha sido até agora, porque encontrou um modo de fazer-se valer, imposto por uma autoridade competente. Desprovido de uma sanção, aquele direito tinha permanecido somente em teoria. Assim, de simples exortação o Evangelho pode tornar-se realização prática, porque os povos pobres estão se organizando contra os ricos, levando o mundo a uma guerra atômica. Dessa forma eles sentiram o coração pleno de amor pelos subdesenvolvidos. Até o problema demográfico examinado acima toma hoje dimensões mundiais, e como tal representa uma outra ameaça. Não se trata mais do indivíduo pobre que pede esmola, mas de massas enormes de povos esfaimados, tendentes a proliferar e que, com a anulação das distâncias, estão vizinhos. O seu aumento cotidiano constitui um perigo crescente. A população mundial hoje é de cerca de 3 bilhões e meio. Calcula-se que em 1981 superemos os 4 bilhões, os 5 em 1999, os 6 em 2013, os 7 em 2025 e os 8 em 2033. Se hoje se cresce de uns 45 milhões por ano, em 2033 este aumento será de 100 milhões. Continuando, em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas, assim por diante. Com tão vertiginoso aumento de bocas para matar a fome, a luta entre povos ricos e pobres sempre mais armados de bombas atômicas, torna-se uma ameaça alarmante. É sobre o fundo vertiginoso de tais previsões que se desenvolve a encíclica Populorum Progressio. O problema mais escaldante de nosso tempo, no qual se conjugam e culminam os outros, é o problema da manutenção da paz. A tendência à esperança é chegar à supressão da violência entre as nações. Entre os indivíduos já se chegou a isto por meio da autoridade estatal que pode impor-se porque armada de força, constrangendo os indivíduos a permanecer na ordem. Pelo que observamos, a vivência da não-violência não foi praticada como uma boa exortação evangélica, mas com a presença de uma sanção penal. O uso da força não se pode disciplinar senão com o uso de uma força maior.
Eis então que a paz entre as nações não se poderá chegar senão com o mesmo sistema, isto é, com a formação de um poder central superior a elas, o qual lhes impõe a não violência. Hoje esta nova posição política mundial está em formação em fase de tentativa, pela qual as maiores nações procuram sobrepor-se às menores, o que acabará por construir uma nova ordem mundial. Se isso conseguir formar-se e estabilizar-se, como aconteceu com os indivíduos de algumas nações, teremos uma ordem pública internacional que tornará possível uma estável paz mundial. Serão punidas como criminosas as nações rebeldes à lei comum, livremente aceita e concordada por elas, ou, pelo menos, por uma sua maioria. Hoje estes grandes indivíduos coletivos vivem ainda sem lei, no estado anárquico do selvagem. Antes entre eles, em guerra, o uso da força era considerado um ato de valor. O desabafo dos mais baixos torna-se um gesto heróico. Mas quanto mais o homem se civiliza, tanto mais ele vê que aquela glória, assim conquistada, se baseia em instintos que, durante a paz, são julgados de delinquência. Temos assim esta contradição pela qual o mesmo ato, como o matar, é delito no interior de uma nação, enquanto é dever e heroísmo, premiado se cumprido contra o povo de uma outra nação. No segundo caso quem não o cumpre é um vil. No primeiro caso quem o executa é um assassino. Esta é a realidade da Terra. Aquela que nos mostra o Evangelho é uma outra realidade bem diversa, feita a ir para o céu e adaptada a quem está maduro para atingi-lo, mas não para viver na Terra, pelo menos no mundo atual que nada tem de civilizado. Aqui aplicar o Evangelho a sério significa imitar o Cristo, gloriosa ressurreição no céu, mas crucificação na terra. E desta terra que aqui falamos. As religiões fazem aquilo que podem para minorá-la, mas com escassos resultados. Os sistemas políticos e sociais, assim como as religiões, devem fazer as contas com o mesmo tipo de homem. As leis do seu nível evolutivo dizem para ele não fazer nada se não lhe trouxer qualquer coisa de útil. São colocadas as miragens da vida para fazê-lo mover. Assim ele pensa sobretudo resolver cada dia o seu problema fundamental, que é o de fazer avançar a sua vida, e para isso utiliza tudo, Deus e o diabo, religiões e antirreligiões, cristianismo, democracia, comunismo, os ideais de qualquer tipo para a mesma finalidade. Assim a religião se torna hipocrisia, a liberdade injustiça. A igualdade e a justiça social tornam-se regimes policiados, trabalhos forçados, opressão política, ditadura. Assim, em forma de força ou de astúcia, reaparece por toda parte a lei fundamental da luta pela vida. O poder em qualquer regime é sempre o resultado de uma conquista. A igualdade, perante a insuprimível realidade da vida, fica sempre teórica. O operário, em vez de ser explorado por uma patrão, é pelo Estado. Muda a forma, permanece a substância. De novo, não existe nada a não ser aquilo que pode conduzir à evolução. Mas esta hoje é apenas progresso tecnológico, não moral, portanto somente exterior, o que deixa um homem como era anteriormente. Ele é o último e o mais difícil a modificar-se. Hoje, se pedem e se obtêm novas liberdades. Mas deve-se ainda atingir a maturidade necessária para saber fazer bom uso delas, sem o que se arrisca que elas se resolvam no abuso e no dano que se lhes segue. O homem quer a liberdade para libertar-se da disciplina. Pelo contrário, a liberdade presume e exige uma disciplina maior, livre, mas responsável, autodisciplina interior, mais difícil de possuir do que aquela estabelecida pela obediência a uma autoridade, em função desta, somente exterior e irresponsável. Pediu-se e se obteve uma liberdade de consciência. Esta cessão de poderes de autodecisão por parte da autoridade do indivíduo, encontrará nele a capacidade de saber assumir o comando de si próprio. A sua posição agora não é tão fácil como ele pode imaginar. Porque evadir-se de uma disciplina terrena não significa de fato impunidade quando se cai na desordem.
As consequências das próprias ações se pagam da mesma forma, mesmo que se suprima qualquer autoridade em pleno regime de liberdade. Antes se paga mais do que quando se estava sob aquela autoridade. Não se pode descarregar a própria responsabilidade porque, conhecendo-se mais, tem-se o dever de se tornar mais consciente e responsável. A disciplina necessária para manter-se dentro da ordem estabelecida permanece sempre porque esta ordem é inviolável, fixada por leis invisíveis e interiores às coisas, que não admitem escapatórias como as humanas, e automaticamente reagem respondendo à nossa conduta restituindo-nos em bem ou mal o que livremente desejamos. Mesmo que se destruíssem todas as autoridades terrenas, as leis da vida permanecem. A existência é regida por uma ordem, codificada numa lei escrita no íntimo das coisas, funcionando sempre automaticamente, que rege e guia os seus movimentos. A ilusão do homem está no crer que a disciplina esteja nas leis humanas e que, afastadas estas, se possa gozar de uma liberdade ilimitada. E ele não compreende que a disciplina permanece e sabe fazer-se valer. Eis o que significa a liberdade. Significa dever formar-se uma consciência para saber se dirigir por si próprio, assumindo-se as próprias responsabilidades em proporção à independência conquistada, tanto mais quanto mais a autoridade retira para trás deixando-nos livres. Assim a vida não se torna mais fácil, mas se torna mais séria, com mais problemas a resolver cada um por si, com o risco de se dever pagar pessoalmente as consequências em caso de erro. Ninguém mais fará ao indivíduo o serviço de dirigi-lo e ele não pode descarregar-se senão sobre si próprio. Hoje o homem se encontra só com a sua consciência, no momento crítico de escolha. A liberdade lhe permite mais fácil um caminho da descida, da desordem, mas este caminho leva à ruína e ao sofrimento. Ele deve saber resistir à tentação e escolher o caminho difícil da subida, da ordem, que no entanto é o que conduz à salvação e à alegria. Hoje para o homem começa a vida do adulto, deve portanto começar a fazer à sua custa, as experiências do adulto. Verá então que a liberdade é um poço de perigos e uma jaula de responsabilidades, que a vida do homem livre é mais difícil do que do menino que deve obedecer. Mas tudo isto é necessário para aprender. E está escrito nas leis da vida que cada um deve evoluir à sua própria custa. 8. Investimentos no Banco de Deus. A história que estamos narrando foi vivida em função dos mais diversos problemas individuais e sociais, o que faz com que ela transcenda os limites do fato pessoal. De interesse muito relativo para compreendê-la é necessário aqui enfrentar e resolver tais problemas. Trata-se de um homem que viveu a seu modo, contra a corrente e, por isso, condenado, mas que agora apresenta a justificação racional da sua conduta, explicando quais são os erros na lógica do mundo. Assim, o tema que estamos aqui desenvolvendo, a renúncia aos bens materiais, nos leva a observar, com psicologia positiva, um estranho tipo de economia e de leis que lhe regulam o funcionamento, porque este se verifica, não obstante o mundo julgá-lo absurdo, já que representa um emborcamento do seu tipo de economia vigente. Observemos o fato. O fenômeno econômico, segundo o qual se pesam e manejam os valores necessários à vida, reflete a dupla estrutura de nosso mundo em que encontramos presentes duas leis opostas, a do as radicada no passado e ainda sobrevivente, e a do essa informação, como antecipação do futuro. Esta segunda lei entra em conflito com a primeira para substituí-la, ao mesmo tempo que, dentro desta última, os indivíduos igualmente combatem para se esmagarem reciprocamente. Mas a luta serve à vida na medida em que, no fundo, significa a colaboração de contrários que, enquanto procuram elidir-se, se completam. Trata-se de destruir para reconstruir e, assim, renovar-se e evoluir. Desse modo, não é danosa a peleja em si mesma, e sim, aquela de tipo inferior, praticada no nível animal, quando o evoluído é condenado a fazê-la, em vez de a efetuar no plano intelectual e espiritual.
onde é mais apto. Esta oposição de leis coexistentes no mesmo terreno se explica e é justificada, porque a humanidade se encontra numa fase intermediária entre as cias em contínuo transformismo evolutivo, que a leva do as para o esse. Tudo pode ser entendido e utilizado de dois modos diversos e é suscetível de constante emborcamento. Assim, a moral, o evangelho, o ideal podem ser compreendidos, seja como via de aperfeiçoamento, ou como meio de desfrutar a ingenuidade dos seus praticantes. A religião pode ser entendida e usada como virtude apropriada para ascender, mas também como pesquisa dos defeitos dos outros, para agredi-los nos pontos mais fracos. Na Terra é possível usar uma lei, uma norma, ou a moral, em sentido oposto ao verdadeiro, isto é, inverter tudo o que seria de tipo S, de maneira que, se na aparência continuasse a parecer como tal, de fato seria usado em forma de as. Desse modo, segundo os ideais principais do esse, defende-se a não resistência, como quer o Evangelho. Então, a defesa deveria ser confiada à justiça num regime de ordem. Mas a realidade é o as, em que a defesa é confiada às armas de cada um. Por isso, quando se descobre que o vizinho não as tem e, se as possui, não as usa por amor ao Evangelho, ele é esmagado, porque se pensa que não há razão para não o fazer, já que pode fazê-lo impunemente. Não é verdade que o pecado é nefasto e que é coisa santa extirpá-lo. Por que, então, não fazer esta coisa santa, condenando e perseguindo o pecador? Como é fácil e cômodo fazer o emborcamento das coisas, que permite aplicar os princípios do esse, transformando-os nos do as. Isto pode acontecer, porque, dada a evolução, não vivemos em um mundo de tipo único, mas de dois modelos de medida do valor de uma mesma coisa. As duas apreciações coexistem e as encontramos presentes em cada ponto e caso. Tudo pode ser visto e utilizado em função do S, como do as. Eis que a realidade a cada passo pode ser interpretada de dois modos diversos. Pode, neste caso, assumir dois valores opostos. O dualismo a divide em dois aspectos, o que complica o jogo da vida, enquanto o transforma em outro duplo, deslocando continuamente o valor das coisas. Se digo a verdade, esta pode ser entendida como mentira. Se digo a mentira, posso conseguir que ela seja aceita como verdade. Assim, o mais alto ideal pode tornar-se hipocrisia e a virtude ser um engano. A religião pode ser compreendida, no seu verdadeiro sentido, como uma forma de aproximação do esse, mas também em direção oposta, em forma de as, como um meio de desfrutar a ingenuidade dos crentes. Então, não temos mais lobos e ovelhas, mas lobos camuflados de ovelhas para melhor devorá-las. Esses lobos são os mais zelosos pregadores do Evangelho. Gritam mais alto que os honestos, pois estes cuidam mais de praticar do que de pregar. Na prática, a bondade evangélica pode reduzir-se a uma técnica para a formação de desarmados em favor dos devoradores. De outro modo, não pode acontecer num mundo cheio de lobos, as, à procura de boas ovelhas de Deus, s, para devorá-las. A virtude dos melhores pode resolver-se num alto banquete para os piores. Então, a não resistência do Evangelho serve somente para fabricar mártires, o que significa primeiramente alimentar o sadismo dos perseguidores, seguindo-se o desfrutar daqueles mártires por parte dos sectários da religião, que lhes glorificam a memória para a grandeza do seu grupo, utilizando-a para sua própria vantagem. Também o rico que renuncia, seguindo o Evangelho, pode parecer um desperdiçador, e a esmola para o pobre ser um estímulo ósseo. Em virtude desta duplicidade de apreciação, o santo pode parecer um louco semeador de desordem, e o que renuncia pode tornar-se um parasita de peso para a sociedade. De igual modo, o conselho evangélico, não vos preocupeis com amanhã, a cada dia basta sua tarefa, pode ser entendido como imprevidência de um inconsciente. A expressão jesuíta homem de Cristo,
pode não ter o mesmo significado. Assim, um ato, visto em função do S, pode ser sublime e, praticado como as, pode tornar-se uma culpa. Depois dessas premissas sobre a dupla estrutura de nosso mundo, podemos compreender como, ao lado da economia vigente na Terra, caracterizada pelas qualidades do as, possa existir outro tipo oposto, tendente a assumir as qualidades do S. Este corresponde ao ideal, antecipação do futuro, o outro, a realidade atual, sobrevivência do passado. Os princípios sobre os quais se baseia a economia do mundo são o egoísmo, o separatismo, a rivalidade, enquanto a outra parte, que poderemos chamar economia do céu, fundamenta-se no altruísmo, na unificação, na cooperação. É natural que, se a luta é a lei de nosso mundo, ela, neste plano, domina também o fenômeno econômico, e que este, nos dois níveis, contenha valores e se realize com métodos do tipo oposto. A economia terrestre apresenta-se entre dois elementos separados em um castelo, cada um fechado na torre do próprio egoísmo, que abre suas portas para fazer entrar ou sair qualquer coisa desse castelo constituído pelo egoísmo alheio. Verifica-se, então, a troca, base do fenômeno econômico, a qual se realiza quando é reciprocamente vantajosa. Por isso, ela é bem calculada por ambas as partes, pesada na balança do Dutch diz. A troca baseia-se no equilíbrio entre duas forças rivais, em luta, tendentes cada uma a sobrepujar a outra, mas cada uma reduzida à justa medida do constrangimento imposto pela reação da parte oposta. Até o acordo é o resultado de um estado de guerra, de um equilíbrio alcançado entre impulsos contrários. Mais do que isso não é possível obter num regime de luta. A equidade só se pode alcançar por mútuas concessões do próprio egoísmo em favor do outro, mas com vista à vantagem própria, ou, então, por compensação entre direitos e deveres, entre aquisições e concessões, satisfazendo, assim, as exigências igualmente egocêntricas dos dois termos opostos. Cada um dos dois procura tirar do próximo para si a maior utilidade possível e valor, enquanto o outro, por seu lado, luta para fazer o mesmo. Cada uma das duas partes tende a aproveitar-se da outra, tão logo esta não lhe saiba resistir. Procura-se, todavia, regularizar tal estado de luta disciplinando-lhe os movimentos e estabilizando-lhes os resultados com leis e normas administrativas. Alcança-se, assim, uma ordem relativa, o máximo que se pode obter neste nível. É outro tipo de economia, regido por uma psicologia totalmente diversa. Agora, os dois termos em vez de trabalharem como rivais, separados pelo egoísmo no qual se fecham um contra o outro, cooperam unificados pelo altruísmo, que os leva a se abrirem mutuamente. Segue-se daí que é um método de concórdia forçada, pronta a romper-se, sobreposta num regime de discórdia, se substitui o método de harmonia espontânea, não como fato excepcional, mas normal, tendo como consequência fixar-se um regime de ordem, estável e definitivo. Ao regime de desconfiança se substitui um de confiança mútua, no qual desaparece a tendência para se explorarem reciprocamente, antes ajudando-se uns aos outros, tomando em consideração não apenas o interesse próprio, mas também o alheio. Então, ordem e justiça não se alcançam por imposição de uma disciplina forçada, sobreposta a forças rivais, para constrangê-las a ficar dentro de limites estabelecidos que elas procuram violar a cada passo. Não há necessidade alguma de controles policiais e métodos coativos para conter os violadores. Em suma, uma economia aberta, em vez da atual a portas fechadas, com barreiras levantadas a cada passo, necessárias para impedir aos desonestos violarem a ordem em que se equilibram direitos e deveres de cada um. Os valores de troca na economia terrestre são representados por vários produtos, mercadorias e, sobretudo, pelo dinheiro, que lhes destila em síntese a utilidade que eles representam. Surge,
Assim, o problema da valorização, isto é, a contabilidade com que se dá a cada produto um preço conforme o custo de produção e a utilidade de consumo. Os elementos constitutivos do outro tipo de economia são sujeitos também à valorização e contabilidade, mas segundo outros princípios, dada sua diferente natureza. E, se ambas as economias podem ter a sua contabilidade, deveremos admitir também que cada um possa ter o seu tipo de instituto bancário. Poderemos, assim, ter dois modelos opostos, uma que tem como ponto de referência o AS, o outro que o tem no S. O primeiro poderemos chamar Banco do Mundo, o segundo, Banco de Deus. O fato de que ambos existem nos permite observar o seu diverso funcionamento. Nos dois casos são diferentes as relações entre indivíduo e banco, entendendo-se este como órgão ao que o primeiro confia as suas economias e valores. Dado que cada um dos dois bancos é regido pelo seu próprio tipo de economia, as IS, é lógico que ele funcione conforme os seus respectivos princípios, acima expostos. Dessa maneira acontece com o indivíduo, cliente do banco. Temos, assim, duas técnicas diferentes, uma vigente no mundo, praticada pelo banco e o seu cliente, e a outra num plano evolutivo mais avançado, utilizada pelo Banco de Deus, bem como pelo seu depositante. No Banco do Mundo vigora uma economia separatista, no qual, como vimos passar-se com a troca, os dois elementos, indivíduo e banco, permanecem encerrados no seu próprio egoísmo. Enquanto a contabilidade se baseia exclusivamente no cálculo do próprio interesse individual. Realiza-se a troca, havendo uma ponte, através da qual se estabelece a comunicação. Mas os dois castelos que ela une são fechados e armados, não abrem as portas senão numa medida calculada e com motivos visíveis, cada um no seu próprio interesse, prontos a reagir e a fazer valer os seus direitos, quando estes não forem respeitados. A confiança não vai além desta estreita abertura. E é armada, pronta para a luta. O cliente confia ao estabelecimento de crédito os seus valores em forma de dinheiro, que lhe sintetiza a essência no plano humano, e exige garantias de segurança, que, por sua vez, o banco oferece para obter os depósitos de que tem necessidade. O titular da conta reclama os juros pelo capital que dá, enquanto a parte contrária os apresenta, porque lhe servem os fundos, com cuja colocação aufere lucros. O cliente é honesto, porque observa as regras impostas pelo banco. Este também o é, visto que, de outra maneira, ninguém mais lhe confiaria os capitais. É verdade que isso, dentro dos seus limites, significa a ordem, embora relativa, em relação ao que possa vir a ser rompido. Por exemplo, o banco pode fechar as portas e não restituir o capital. Sucede ainda que se trata de ordem imposta de fora, de um a outro dos dois termos, forçada, mantida pelos impulsos da parte oposta, não inserida na natureza deste tipo de economia, que, ao contrário, é de rivalidade e luta, ao nível de as. Além da linha do interesse próprio a cada um dos dois termos, não importa nada do outro, isto é, não interessa ao cliente se o banco vai à falência, e a este se aquele morre de fome. O acordo de ambas as partes existe somente em função do próprio egoísmo e se rompe, logo que este não seja satisfeito. Vemos aqui realizada a economia de tipo AS. No Banco de Deus vigora uma economia de modelo S, não separatista. Nela os dois elementos, indivíduo e banco, não fica cada um fechado no seu próprio egoísmo, não se comunicam apenas pela estreita ponte do interesse pessoal. Os dois castelos não são fechados e armados, mas abertos e comunicantes, de modo que entre eles não passa somente a pequena corrente que a abertura apertada e calculada permite, mas todo o fluxo da vida, em qualquer das suas formas, para uma troca contínua e universal de valores. Estes não são somente os econômicos, que permitem a aquisição de bens materiais,
mas também valores morais e espirituais, igualmente úteis e necessários para a sobrevivência. Trata-se de uma economia mais vasta e completa, que abarca, além dos valores do Banco do Mundo, aqueles mais altos que este ignora e que se encontra somente no Banco de Deus. Neste a confiança não é limitada e armada.